Bom dia a todos. Vamos começar então? Oremos ao nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos ensinamentos importantes para as nossas vidas, vindos de Ti, Senhor. Fale aos nossos corações, nos dê coração receptivo à Tua palavra, aos ensinamentos, que saiamos daqui edificados, Senhor. Todos nós pedimos pelo agir do Teu Espírito Santo nesta manhã. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a pergunta de hoje, meus amados. Continuando o estudo do breve catecismo de Westminster, nós estamos na primeira parte e hoje é a pergunta de número 7. Pergunta de número 7. O que são os decretos de Deus? Vamos todos juntos? Todos com máscara? O que são os decretos de Deus? Resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, Ele pré-ordenou tudo o que acontece. Alguém, por favor, responda com outras palavras, vai. O que são os decretos de Deus? Resposta. Vai, a sua. Parafraseia essa resposta aí. Ele faz o que quer. Deus faz o que Ele quer. Isto. Outra, vai. Os propósitos de Deus vão se cumprir. Muito bem. Outro, vai. Ou outra. Pessoas. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito. Primeira parte da resposta. Eterno propósito. O que é isso? O propósito de Deus, ele não é mutável. Deus não decide algo agora. A vontade de Deus não está de acordo, não está vinculada ao tempo ou o acontecimento das coisas para que Ele decida, para que Ele talvez mude de ideia e tome outro rumo. Não. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito. O propósito de Deus, a vontade de Deus, o que Ele determina é eterno. Ou seja, Ele já decretou todas as coisas antes de tudo existir. Ok? Vá com isso na sua cabeça. Segunda parte. Segundo o conselho da sua vontade. O que é isso? Deus não age segundo o que as criaturas ditam para Ele. A vontade de Deus é determinada por Ele mesmo, pelo conselho dEle mesmo, pelo propósito dEle mesmo. A vontade de Deus não é interferida por coisas externas, tanto ao que você faz, tanto ao que acontece no mundo. A vontade de Deus não é mutável quanto a isso. Isso é muito importante nós entendermos também. Segundo o conselho da sua vontade, pelo qual o conselho da sua vontade, para a sua própria glória, Ele preordenou tudo o que acontece. Todas as coisas estão acontecendo, já aconteceram, e tudo que vai acontecer, Deus já pré-ordenou todas as coisas, tudo o que acontece. Às vezes foge um pouco da nossa compreensão entender que as coisas estão acontecendo, na história, nas nações, na sua vida, mas Deus já
pré-determinou tudo isso, já pré-ordenou tudo isso. Tudo o que acontece, Deus já determinou isso. Isso faz com que você pense num atributo dele. Fala. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é onipotente. Ele é... O que mais? Onisciente. Tudo que acontece, Deus já pré-ordenou. Na nossa cabeça, é difícil de nós compreendermos, porque a gente vive no tempo, as coisas estão acontecendo, e muitas vezes aquilo que a gente faz parece que altera o propósito de Deus. E nós vamos ver daqui a pouco em pontos práticos sobre isso. Mas não, tudo que acontece, Deus já pré-ordenou, Deus já decretou todas as coisas, de acordo com o conceito da sua vontade. O fim de todas as coisas já está determinado. A eternidade já está posta desde sempre, de acordo com a vontade de Deus. Tudo está dentro do controle decretivo de Deus. Primeiro texto, Romanos 11:36. Romanos 11:36. E ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Por que nós estamos vendo isso? Tudo isso. Por que nós estamos vendo que os decretos de Deus são o seu eterno propósito? Primeiro de tudo, porque tudo isso é para a glória de Deus. Deus faz, como nós vimos na resposta, para a sua própria glória. Deus determinou tudo isso para a sua própria glória. Mas Deus é um Deus egoísta para fazer tudo isso e determinar tudo? Não, Ele não é um Deus egoísta. Deus está numa categoria de ser muito, infinitamente superior a nós. E Ele faz, tudo que Ele faz é para a sua própria glória. Nós temos que entender isso. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Aqui, esse texto já nos ancora no seguinte sentido: tudo isso é feito não por maldade de Deus, não porque Deus é carrasco, não porque Deus quer, por egoísmo, determinar todas as coisas. Não, é para a glória dele. Todas as coisas são feitas para a glória de Deus. E ao contrário do que você disse, negativo, ao contrário, ele resolveu criar a criação seja uma expansão da sua glória com ele. Tem a mesma glória que ele, mas desfrute da alegria de poder contemplar Deus. É verdade, como nós vimos na primeira pergunta, né? Porque a gente vive para a glória de Deus, dando glórias a Ele e alegrando-se nele. A gente se alegra nele para sempre. A gente dá glória a Ele e também a gente se alegra com isso. Criaturas, lógico, nós vimos o homem, aquele especial, aqueles que dão glórias a Deus e desfrutam de alegria nele. A gente desfruta de tudo isso. Outro texto, Efésios 1, 4 a 6. Quem achou, leia, por favor. Efésios 1, 4 a 6. Assim como o escolheu dele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o plano dele vasto e voluntário, para o horror da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Queridos, todas as coisas foram decretadas por Ele, inclusive a sua salvação, a eleição. A eleição, a escolha de Deus não foi no momento em que você disse: sim, Senhor, eu creio em Ti. Não foi nesse momento. Deus já escolheu você e viu você como filho dele, como participante da família dele, como salvo por Ele, como regenerado por Ele, antes da fundação do mundo. Então Deus decretou a sua salvação antes
ser mundo. Não é antes de você ter nascido. Antes de tudo existir. Já estava no conselho, quando Paulo escreveu aí, no versículo 6, né? Segundo o conselho da sua vontade, não é? Não, vai ser no 11 que ele vai falar. Leia o 11 aí, agora é o 11. Ele que, no qual nós também cremos de esperança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho Da sua vontade, versículo 11. Deus escolheu você, predestinou você antes da fundação do mundo, segundo o conselho da vontade dele mesmo, porque ele quis. Deus escolheu você porque ele anteviu que você seria salvo? Não. Deus salvou você porque ele viu que você creria em Jesus Cristo, seu Filho? Não. Não há nenhum pré-requisito para Deus salvar você. Deus não anteviu a sua salvação, não anteviu que você se arrependeria, então por isso eu vou salvar, porque eu estou vendo que lá na frente ele vai se arrepender. Não! Ele escolheu você, porque a vontade dele foi essa, em amar você, em predestinar você, em justificar você, em salvar você, dar uma nova vida a você. Por nenhum mérito em você. Nada chamou a atenção de Deus em você. Nada. A não ser porque Ele te amou. Amou. E a vontade dele, o conselho da vontade de Deus foi salvar você. Salvar você. Ah, mas Deus viu que eu ia amar. Não, Deus, não foi por isso que Deus salvou você. Porque senão estaria condicionando a escolha de Deus por você. E isso não é verdade. Entenderam? Está aí então mais uma vontade decretiva de Deus, a sua salvação, a predestinação da sua salvação. Legal. Outro texto, vai. Atos 2:23. O que diz lá Atos 2:23? Olha que legal esse texto. Pedro, na sua exposição ali, nesse trecho, nesse contexto, Pedro está dizendo assim, ó, aquele, ou seja, ele está falando sobre Jesus, o Nazareno, falando sobre Jesus, diz, este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Qual outra coisa que Deus decretou? A morte do seu Filho, Jesus Cristo. Deus não preparou esse plano no curso da história porque viu que precisava acontecer, precisava ser feito isso. Não. O remédio para a queda já estava preparado antes de tudo acontecer. No plano de redenção, no grande plano de redenção de Deus, já estava tudo preparado. Tanto a criação, tanto a queda, quanto a redenção em Jesus Cristo e a consumação dos tempos, tudo já está pré-determinado por Deus. Só que Pedro ele coloca, ainda que a gente veja a soberania de Deus, mas na segunda parte do versículo ele fala, existe responsabilidade humana. Por quê? O qual vocês mataram. Porque vocês quiseram. Porque a gente pensa, mas parece que é incompatível a soberania de Deus e a liberdade do homem e o agir do homem. Parece que a gente está tentando defender a teoria do círculo quadrado. Né? Parece que é incompatível, mas Deus decreta tudo, então por que eu faço? Ou então eu ajo de acordo com o que Deus decreta, então eu não sou responsável, porque Deus já decretou. Parece injusto, parece incompatível, mas não. De uma maneira que talvez a gente não compreenda, mas Deus harmoniza a soberania dele com responsabilidade nossa também. Você é responsável pelos seus atos. Você peca, não porque Deus decretou que você ia pecar, porque você quer pecar. Os homens pecam porque eles decidiram pecar. Adão e Eva desobedeceram porque eles decidiram desobedecer livremente. Livremente. Houve responsabilidade para eles,
há para nós, para os nossos pecados e para todos. É essa junção, essa harmonia entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Pedro fala, desde todos os tempos, Deus determinou que Jesus Cristo morreria na cruz. Mas vocês mataram Jesus Cristo. Vocês quiseram matar Jesus Cristo. Vocês não aceitaram Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Messias, o Cristo de Deus. E vocês mataram Jesus Cristo na cruz. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Outro texto, vai. Atos 17, 26. Atos 17, 26. Isso, agora no discurso de Paulo mostra a soberania de Deus, ou o decreto de Deus, os decretos de Deus, quanto ao tempo. Quanto ao tempo. Perceberam aí? Havendo pré-fixado, o que Deus já pré-fixou? Havendo fixado previamente? Os tempos. O início das estações, lá quando Deus criou todas as coisas, e até o último dia da existência, da contagem do tempo, se assim a gente pode dizer, Deus já pré-fixou isso. Deus já sabe o último dia que vai existir estação, que vai existir o último homem. Deus já pré-fixou tudo isso. Nós não sabemos, mas Deus sabe o fim de todas as coisas, o fim dos tempos. Deus já pré-fixou, já está decretado por Deus. Nada muda isso, nada muda isso. O que mais? Outro texto, João 21, 19. Diz Cristo para significar que gênero de morte Pedro aqueles que praticaram a Deus. Depois de assim falar, acrescentou os séculos. O que esse texto mostra para nós também? Nós vimos que Deus decreta a nossa salvação, nós vimos que Deus decreta o tempo. Agora esse texto mostra o quê? Deus decreta os acontecimentos. João está mostrando que nessa conversa em que Jesus teve com Pedro, ele mostrou para Pedro como que ele haveria de morrer, o gênero de morte que Pedro haveria de morrer. Por que Jesus dá esse, parece que dá esse, como é que a gente chama quando fala o filme antes do filme acontecer? Spoiler. Dá um spoiler da morte de Pedro. Eu não queria saber o meu spoiler não, da minha morte, mas tudo bem. Você vai morrer assim, esse gênero de morte. Por quê? Por que Jesus fala isso? Primeiro porque Jesus é Deus. E porque ele já sabia do futuro. Deus já sabe todas as coisas. Como você vai morrer, se você vai morrer, se eu vou morrer. A gente não sabe se daqui a pouco Jesus chega triunfalmente aqui no mundo e nós somos levados para os céus, ou se nós vamos morrer assim ou assado. Assado não, mas assim. Deus já decretou todas as coisas. Ele já todos os fatos já estão pré-determinados por Deus. O que mais? Isaías 44, 28, olha, pode falar. Sim? A gente entende, né, que Deus determinou dentro do espaço, tempo, espaço,
Onde que a gente iria viver? Não só uma vez, eu não Uhum. mostra que é um controle soberano de Deus. Então, todas as vezes que o universo Uhum. você pega as desafios, vai diretamente no espaço-tempo. Uhum. E soberania de Deus está acima de ciência, postulado, e ele determina Todas as coisas. É verdade. É verdade. Quem sabe esse versículo responde para nós as perguntas que muitas vezes existem no nosso coração. Por que não tem vida também lá no planeta tal? Por que não tem ser humano também lá no outro planeta? Porque Deus já estabeleceu, já fixou previamente os limites da habitação do homem. Onde que o homem ia morar? E Deus preparou um planeta, um espaço harmonicamente correto, adequado para nós vivermos, tanto com relação a calor, com relação a recursos naturais. Pensa que se você fosse morar lá, fala um planeta aí, Plutão. Plutão é lá no friozão, lá no distante do Sol. É muito frio. Não é mais planeta também. Plutão não é mais planeta. Se a gente estivesse morando lá, a gente teria que mudar. Falar, pessoal, a partir de agora Plutão não é mais planeta, temos que ir para outro planeta. Ninguém te avisou? Se a gente fosse morar igual aquele filme do Schwarzenegger, que eles moravam em Marte, né? Muito calor, muito quente. Tá, vamos ficar devagar. Tá bom. A gente mora na serra mesmo e aqui tá bom demais. E é isso mesmo, os limites da sua habitação, perfeito. Isso. Os atenienses acreditavam que os homens surgiam do sol, né? Como se fosse uma geração espontânea. E Paulo veio falar que no dia do sol, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Então, domina também sobre a matéria. Perfeito. Então, Deus que domina tempo, espaço e também a matéria, podendo Ele mesmo fazer, criar as coisas, né? E não surgir de nada como os atenienses acreditavam. Perfeito. Olha aí a completude desse versículo com relação aos decretos de Deus, quanto à criação, quanto ao surgimento das coisas, quanto ao tempo e quanto ao espaço. Perfeito. Muito bem. Nós vimos Atos 17, 26, vimos João 21, 19, sobre Deus, como Jesus falando sobre a morte de Pedro. Agora vamos ver Isaías 44, 28. Isaías 44, 28. E digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. E digo também de Jerusalém, será edificado, e o templo será fundado. Gente, esse versículo aqui mostra uma coisa. Nós vimos que Deus decreta a existência, a nossa salvação, o tempo, os limites da nossa habitação. E Deus decreta também, sabe o quê? O acontecimento do mal. E nós vamos ver daqui a pouco na parte mais prática, didática da nossa aula, sobre o mal. Quem que é Ciro aqui? Ciro foi um rei ímpio, usado por Deus para castigar o povo de Deus. E o que Deus fala sobre Ciro? Sobre o mal. Porque foi um mal que Deus mandou para o seu povo. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. O mal também está dentro
da ação decretiva de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ver para tirar algumas dúvidas com relação a isso. Exatamente, antes de Ciro efetivamente vir e ser usado por Deus, rei mau, para trazer o povo de volta para Jerusalém. Exatamente. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive do mal. Do mal. Porque o diabo não foi um acidente de percurso na história, nos decretos de Deus. Deus fez tudo bom, mas de repente o diabo surgiu. Não. Entenderam? Outro texto, Atos 13, 48. Atos 13, 48. A palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. O que esse texto está dizendo? Nós vimos que Deus predestina as pessoas, Deus predestina aqueles que irão crer, e aqui o texto está mostrando: os gentios ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O que Deus decreta? Todos aqueles que irão crer em Jesus Cristo. Parece que se a gente pegar só a primeira parte, do finalzinho do versículo, e creram todos, se parasse por aí, nós entenderíamos talvez que aqueles que creram porque decidiram, creram porque quiseram, creram porque, ainda que não estivesse pré-determinado, mas eles creram a partir daquele momento, eles entraram no plano de Deus. Mas não, o texto mostra, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos, inclusive hoje, quando uma pessoa se manifesta, eu creio em Jesus Cristo. Não é que a partir daquele momento Deus olha para ele e fala: agora eu estou vendo que você é meu filho. Você merece ser salvo. Não, a pessoa crê. Naquele momento existe uma manifestação de fé. Algo aconteceu dentro do interior da pessoa. Mas Deus já havia destinado antes aquela pessoa para crer e para viver a vida eterna. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, diante disso, existe uma segurança para mim e para você no seguinte sentido: se você crê, você não perde. Se você é salvo, você não perde. Você tem a salvação. Porque não aconteceu naquele momento. A sua salvação foi ordenada por Deus desde os tempos eternos. Antes de todas as coisas. Deus, no conselho da sua vontade, já escolheu você e já predestinou você para Ele, e uma vez no tempo você manifesta a fé, e a partir daí você vive para Deus, e aconteça o que acontecer, seja pecado, você não perde a salvação, porque você, ainda que pecando, você se arrepende, porque você tem o Espírito Santo, porque Deus coloca no seu coração: você precisa se arrepender. E você se arrepende porque você tem o Espírito Santo. Não é porque você escorrega aqui, você levanta atravessado por uma manhã, perdi a salvação, nossa, eu estou mal com Deus. Não, você pode estar mal com Deus, mas Deus coloca no seu coração o arrependimento. Porque ainda assim, o arrependimento é dom de Deus e Ele coloca para você. E nenhum daqueles que Ele escolheu, Ele irá perder, nenhum. Jesus fala: nenhuma das ovelhas que o Pai lhe deu, nenhuma se perderá, nenhuma. Você peca, você se distancia de Deus, mas Deus coloca no seu coração arrependimento e você volta para Deus. Você, fulano, cicrano, beltrana, qualquer um que é de Deus não irá se perder. Nenhum daqueles que Deus escolheu irá para o inferno. Não terá nenhum no inferno que Deus escolheu, e não terá nenhum no céu que Deus não quis que estivesse no céu dele. Nenhum. Tempo, nossa história, o momento
verdade, é verdade. Quando a gente chegar no céu e encontrar um irmão, é verdade. Isso, nunca foi. Quando você vê lá em Hebreus, é um texto que é muito complicado, o texto de Hebreus que fala, mas eles deixaram, foram contumazes na desobediência, deixaram. Sabe por quê? Eles nunca foram. Depois você lê lá, se eu não me engano, alguém confere para mim depois, Hebreus? Hebreus 6. Nunca foram. Quando o escritor de Hebreus diz aqui, não é porque eles eram salvos, mas perderam, mas eram crentes nominais. Falavam que eram crentes, mas não eram crentes. Mas o cara foi pastor. Mas a mulher lá era ativa na igreja. Mas aí se desviou do Senhor, morreu, sem se arrepender. Nunca foi. Era crente nominal, mas não era salvo. Deus dá arrependimento a todos. Ninguém escapa das mãos de Deus quando está no caminho, sendo salvo. Ninguém. Ele coloca no seu e no meu coração arrependimento. É lógico, também cabe a nós vivermos uma vida responsável diante de Deus. E Ele também coloca isso no nosso coração. Porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo acende aquela luzinha e você vê que você está errado. E você busca Deus. Deus coloca no seu coração arrependimento. E você volta para Deus. Pede perdão. Conserta os seus erros. E vive uma vida... Isso. Nunca foram. Aquele texto não mostra a perda de salvação. Aquele texto mostra que existem crentes nominais. Bodes no meio das ovelhas. Ok? Agora, 1 Coríntios 2,7. Quem achou? Nós falamos da sabedoria de Deus, que mistério, controla oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ao contrário, quando a gente usa a sabedoria de Deus, ele mistério a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. O que Deus predeterminou aí? Aquilo que Ele iria revelar às pessoas. Paulo está mostrando sobre a sabedoria no início aqui da carta, falando que o mundo não entende, fala que é loucura, mas a loucura é a sabedoria de Deus. Para o mundo é loucura. Mas aquilo, tudo que Deus transmite para o seu povo, a sabedoria dele, Ele já predeterminou. É isso. Tudo. Loucura para o mundo, mas para nós, como o apóstolo Paulo disse, a cruz é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Deus esclarece para as pessoas a vontade dele, transmite para as pessoas a sabedoria dele, e isso ele já determinou antes da fundação do mundo, para quem ele iria revelar a sua sabedoria. Outro texto, Efésios 3, 10 e 11. O que diz aí? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora os principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Pessoal, nós precisamos entender o seguinte: nós estamos hoje como partes do povo de Deus, como pertencentes ao povo de Deus. Nós estamos hoje na igreja, mas a igreja não foi invenção do homem. A igreja estava no plano de Deus desde toda a eternidade, por conta do conselho da sua vontade, e é pela igreja hoje que a multiforme sabedoria de Deus é revelada. Gente, nós não estamos reunidos aqui como igreja porque a gente combinou entre uma meia dúzia de gente, vamos nos reunir para a gente aprender, para a gente ler, para a gente ir lá, para a gente se cumprimentar, para a gente se ver no domingo. Não é invenção de homem. Deus é que assim estabeleceu. E é um mistério. Na igreja, no corpo de Cristo, Deus revela a sua multiforme, muitas facetas da sabedoria dele pela igreja. Consequentemente, uma pessoa isolada da igreja, de uma igreja, ou do corpo de Cristo, não vê Deus.
não vê Deus. Mas, Rodrigo, você está determinando isso? Não, é porque Deus quis assim, você viu. Por causa do conselho de sua vontade. Mesmo contexto aqui, a oração de Paulo, no versículo 2, fala isso claramente, né? Ele diz a fim de poder compreender com todos os santos. Qual é a altura, comprimento, altura e profundidade que esse amor de Cristo, né? Esse é todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. É Posso conhecer uma parte sozinho, mas não a plenitude. Isso é com todos os santos, que significa querido. Exato. Esse texto é muito lindo para nós entendermos que na igreja nós recebemos de Deus a multiforme sabedoria dele. Deus se revela na igreja, pela igreja. Não é porque nós combinamos isso, não é porque houve um concílio lá no início, não. Deus assim predeterminou, segundo o conselho da sua vontade. Vamos lá. Oi. Isso. E essas coisas não obrigatoriamente são excludentes para a nossa visão. E aí a gente tem que fazer a nossa parte, que é ter responsabilidade. E aí Deus não é parte dele que vai se cumprir. Isso mesmo, Raquel. É isso aí. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Nós não somos. Como se Deus estivesse controlando as nossas ações assim. Ele é soberano. Mas nós temos responsabilidades. Nós somos responsáveis por nossas ações. Somos. Todos os seres humanos. Por isso que aquele que já está condenado é responsável, porque ele decide, ele vai no caminho da condenação. O Romanos 1, isso. São indesculpáveis. Porque muitos estão tentando defender o livre-arbítrio, por exemplo, por causa disso. Porque como assim a pessoa ela não decide mudar de vida? A pessoa é responsável. Todos indistintamente são pecadores por natureza. Mas Deus escolhe alguns para que sejam seus filhos, se arrependam. Mas todos aqueles que estão condenados são condenados porque decidiram ir contra Deus. Decidiram por liberdade, por causa da sua própria natureza. Essa decisão assim na prática bem a interpretação do caso de Judas. Cristo foi como estava determinado, mas aí Judas foi ele responsável por fazer isso. É verdade. E a graça de Deus teve com ele até o último momento. É verdade. Na noite que caiu Jesus na última ceia, Jesus escolheu dar o primeiro pedaço para ele, e aquilo era como se fosse uma coisa bem honrada, né, do judeu. E você vê que a misericórdia de Deus e a graça para ele não pecar teve com ele até o último instante antes dele trair Jesus. Isso. Mas ainda assim ele foi traído. Exatamente. Ele já estava determinado, mas isso não se cumpriu, né? Já estava determinado que alguém deve trair Jesus. Mas não se deu a responsabilidade dele. Mas desde o início, ou desde sempre, ele já estava para ser o traidor, e ele também agiu conforme a sua própria natureza, e consciente daquilo que ele estava fazendo contra o traidor, contra o Senhor, sendo o traidor. Uma forma isso é auxiliar, né? É. Não se complica, é isso mesmo. E o fato também da gente ser salvo não exclui o fato de que somos pecadores, né? Também. E é aí que é uma responsabilidade do Isso. pecador, cheio de defeito, e Jesus já agiu diante disso. Com certeza.
Deus não tira de nós a natureza pecaminosa ainda nesse corpo corruptível. É verdade. É um conflito. Nós precisamos alimentar o espírito e deixar a nossa carne fraca. E é responsabilidade nossa. É verdade. No curso da nossa caminhada, nós precisamos sempre ter essa consciência que existe a responsabilidade da nossa parte. Muito bem. Vamos então agora para a parte, para a gente bater um papo aqui sobre alguns assuntos muito legais. Eu queria que vocês falassem bastante como vocês estão falando aí, para a gente enriquecer o nosso conhecimento. Se Deus é imutável, e Ele é em seus decretos, por que a menção na Bíblia do arrependimento de Deus? Você já viu o texto mostrando? E Deus se arrependeu disso, e Deus se arrependeu daquilo. A impressão de que Deus mudou de ideia. Disse que iria fazer uma coisa, mas não fez, ou depois que fez, se arrependeu de ter feito. Gênesis 6. Você se lembra de Gênesis 6? Qual que é o texto de Gênesis 6? Hã? Isso. Deus viu que a humanidade, o ser humano era mau em seus desígnios, e Ele se arrependeu de ter feito o homem, mas Ele se agradou de Noé. Mas Ele se arrependeu de ter feito o homem. Como assim? O texto mostra que Deus ficou muito triste com a criação. E Ele determinou matar todo mundo. De repente Ele olha para Noé e se agrada de Noé. E Ele então decide preservar Noé e sua família e parte da criação. Mas Deus se arrependeu. Outro texto, 1 Samuel 15:11, o que diz lá? Sobre Saul. Deus se arrependeu de ter escolhido Saul como rei. Gente, vamos entender o seguinte: essas passagens utilizam uma linguagem que se refere a Deus como se Ele tivesse forma humana. Forma humana, antropomorfismo. Você vê na Bíblia, por exemplo, os olhos de Deus. Mas Deus não tem olho. As mãos de Deus. Mas Deus não tem mão. É uma linguagem que Deus utilizou com sua própria palavra para nós compreendermos, para nós termos um referencial humano, para compreendermos um pouco o agir de Deus. Isso se chama antropomorfismo, linguagem antropomórfica. O que é isso? Antropos, homem, morfeu, forma, antropomórfica. Outra palavra aqui, ou sentimento de homem, antropopatismo, uma linguagem na Bíblia que diz que Deus se entristeceu, que Deus se arrependeu. Sentimento de Deus, antropo, de novo, homem, e pathos, patia, sentimento. Como se, para nós entendermos, e Deus colocou isso em sua palavra, para nós compreendermos um pouquinho como que Deus está em determinada situação. Triste, arrependido, mas não que Deus se arrependeu. Vamos ver. Para nos ajudar a compreendermos Deus partindo do nosso referencial humano. Não é que nós estamos estabelecendo isso na Bíblia, mas Deus colocou isso em sua palavra para nós termos uma noção um pouco melhor. Logo, Deus se revela através dessas passagens bíblicas de tal forma que possamos entender a vontade dele. Ok? Mas Deus não se arrepende. Deus não se arrepende. O que Ele faz e algo acontece, e se acontece de errado, Ele não olha para aquilo e fala: meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Ou, meu eu do céu, o que eu fui fazer? Deus não se arrepende das coisas erradas que estão acontecendo. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Não é? Ou ao contrário, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. E a oração muda a vontade de Deus? E a oração? A oração muda a vontade de Deus? A oração muda a mente e a vontade de Deus. É uma afirmação. Pense o seguinte: a oração muda a mente e a vontade de Deus. Para entendermos isso, devemos perguntar: você sabe qual é a vontade de Deus para isso?
Deus não revela sua vontade secreta e sua providência misteriosa com relação a muitas coisas para as nossas vidas. Como afirmar que Deus mudou se eu não sei qual era o seu plano? Para comparar com o que aconteceu? Por exemplo, você ora, Senhor, me cura. E Deus se arrependeu de matar você e Ele te cura. Mas você não sabia se a vontade dele era te curar ou te matar? A oração não muda Deus. Todas as coisas são decretadas por Deus, inclusive o dia da sua morte. Ainda que você ore lá no hospital, mas Deus pode levar a sua vida. Então, eu posso fazer o que eu quiser, que a vontade que eu quiser, que a oração divina, ou a mais combina com a vontade divina. Sem palavras, nada disso. É para mudar o meu coração. Isso, é isso. A nossa oração não muda Deus. Deus não muda aquilo que Ele já decretou. Porque para nós chegarmos a essa conclusão, nós temos que saber qual que era a vontade dEle. E tem muitas coisas, muitas mesmo, que Deus não revela a você e a mim. Vontade decretiva. Lembra que nós vimos há muito tempo atrás sobre vontade decretiva e vontade preceptiva? Vontade preceptiva Deus revela na palavra dele, são os preceitos dele. Mas vontade decretiva são decretos misteriosos de Deus, de sua providência, que a gente não sabe. Então como que a gente ora e fala, Deus se arrependeu, Deus mudou, Deus me curou. Ele queria que eu continuasse doente? Não, Ele queria que você fosse curado. Por isso que você orou, por isso que você buscou Deus, por isso que o seu coração mudou e você se humilhou diante de Deus em oração. A vontade de Deus era essa para você, para fazer com que você ajoelhasse no chão do Senhor. Só o Senhor nessa hora. Sara, Senhor, cura, Pai. O seu coração está sendo mudado. Olha o que o Espírito diz. Nós não mudamos a mente de Deus com as nossas orações, mas as coisas mudam. E a primeira delas é o coração do homem. Quando você ora, o seu coração está sendo mudado, não a vontade de Deus, a vontade decretiva de Deus. E essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando o que pedimos, estamos certos de temos feito o que temos feito. Ele nos põe a nossa dependência dele. Isso. Buscar graças a Ele. Exato. Mas as coisas não se cumprem segundo A vontade dele. e não a nossa. Perfeito. Perfeito. Na nossa oração, entender qual é a vontade de Deus. É verdade. Entenderam? A oração não muda a vontade de Deus. A nossa oração não muda Deus. Nós não temos esse poder. E graças a Deus por isso. Mas é aquela passagem sobre o juiz iníquo e a mulher que estava importunando e foi pedido. Não, aquele é um outro contexto. Eu só trouxe esse exemplo, mas é um outro contexto. Não diz respeito especificamente à oração e à vontade decretiva de Deus com relação a isso. Deus não muda por causa das nossas orações. Eu vou falar de ilustração dele. Então, eu gostava dela e não sei agora se ela vai ser. Mas, não sei, eu vou deixar. Vamos, joga na roda aí, vamos lá. Eu ouvi uma vez que a oração ela também é relacionamento. Então, como é que eu me relaciono com o esposo, a gente conversa, eles conheceram a Deus na Bíblia e de uma forma que quer me ouvir também, quando diz as missões. E aí a pessoa falou isso, eu dou exemplo da Carminha, que é assim. Quando o pai está fazendo churrasco, ele está fazendo churrasco para um almoço,
torna um pouco mais sobre o caráter do pai. Legal. Agora, vamos supor que a mesma situação, tá chegando no mesmo horário do almoço, e aí o filho fala, pai, eu quero comer um saco de doce. Aí o pai fala, não vou te dar um saco de doce porque você tem que almoçar. E ele vai almoçar. E vai almoçar, que é o propósito, que ele seja saudável e ele come. Isso. Então, o que aconteceu? O filho tinha um pouco mais sobre o caráter do pai, o que era bom para ele, o que não era, ele cresceu nisso, e teve um relacionamento. Então, pode ser que, nesse sentido, o filho ele acabe ganhando alguma coisa ou outra para o propósito principal vai se cumprir. Mas ele pode ter coisas que estejam dentro daquele propósito. Hoje, para ele, ele vai continuar ainda no almoço, mas ele tem uma caminho. Eu gostei dessa comparação do pouquinho na primeira vez. Raquel, terminou? Você ilustrou exatamente o que o Dr. Augusto Nicodemos disse sobre isso. Quando Deus ordena que oremos e que irá atender as nossas orações, isso não é uma ilusão e promessa vã. Deus quer que nós oremos. E é para você orar. E é para você continuar orando e pedindo para Deus, Senhor, muda a situação. Muda, Senhor. Eu preciso que o Senhor haja nesse momento. E é uma promessa dele. Deus vai responder às nossas orações e responder aos nossos pedidos. Só que no final a vontade dele será feita. Só que, olha lá, e as nossas orações são meios secundários pelos quais Deus obtém o seu propósito. Continue orando e pedindo a carninha. Deus vai te alimentar porque Ele já determinou isso. A oração é um meio secundário para que Deus cumpra o propósito dele, que já está determinado para a sua vida. Usando a sua oração, e a sua oração desde os tempos eternos já está no coração de Deus. E Ele falou, as minhas promessas irão se cumprir. Olha lá. Quando Deus fala que vai atender a sua oração, é uma promessa dele. E Ele vai atender a sua oração. E no final das contas a vontade dele vai se cumprir, porque era exatamente isso que Ele queria fazer. Dar a carninha, ou não dar a bala, o doce para o filho. Isso é lindo. E aí terminando, Amanda, ou seja, as nossas orações fazem parte do plano que Deus pré-ordenou antes da fundação do mundo. Inclusive as nossas orações, os nossos pedidos estão dentro da vontade de Deus. Gente, a nossa compreensão, ou a compreensão de alguns, é achar que a oração está fora da vontade de Deus. Por isso eu tenho que orar para que mude. Não! A sua oração, os seus pedidos para que Deus mude a situação, está dentro do plano de Deus soberano, tudo dentro dessa onda, Deus, da soberania de Deus. A sua oração. Perfeito isso, Amanda aqui. Agora não. Isso quebra um pouco da nossa ideia que tem que nós somos o centro da vontade de Deus. Verdade. E a oração mais madura, perfeita, que a gente aprende com o nosso detentor mesmo, né? Quando na oração, ele fez a oração dele, ele fala, né, Senhor, livra pessoal, olha, Não seja não seja feita a minha vontade, mas essa é a oração mais madura, um relacionamento mais profundo que o homem pode ter com Deus, pedir para Deus fazer a vontade dele. Você viu que legal? É isso. Continue orando. Porque a gente acaba chegando no extremo de achar que a nossa vida, por conta da soberania de Deus, e nós compreendemos a soberania de Deus, a gente sai da responsabilidade humana, nós como filhos de Deus, em orar, em pedir, em relacionamento com o Pai. A soberania de Deus não é um relacionamento frio, daquele que decreta e daqueles que são marionetes. Não, Deus é Pai, nós somos filhos. E o filho vai ter um relacionamento tal com o pai que você vai falar, eu sei o que meu pai gosta. Eu sei o que ele vai me dar. Eu estou conhecendo ele, ele me conhece. E aí você vai ter um relacionamento com ele. Isso é oração. Relacionamento com Deus. Soberania de Deus não anula o nosso relacionamento com ele. Ainda que ele já decretou todas as coisas, mas você tem que pedir. Você tem que se lançar para ele, Senhor, porque você não sabe o futuro. Por isso agora Deus está querendo quebrar o seu coração, Senhor. Eu estou impotente nessa hora, só o Senhor para mudar esse quadro.
Muda, Senhor. É você se rendendo ao seu Pai soberano, pedindo aquela carninha tão gostosa. Muito legal, muito legal. Não que a gente não possa pedir, mas a oração tem um objetivo muito mais elevado do que sermos filhos de Deus. Também é Se relacionamento com o Pai. À medida que você vai conhecendo Deus, você vai se relacionando com Ele. Você vai sair ali, você vai para o centro, você dá uma volta, você está em casa, você está cozinhando, você está cuidando dos filhos, você está orando. Você está tendo relacionamento com Deus, você está trabalhando, você está orando. Você está dentro do capacete de uma moto, você está orando. Relacionamento. Proteja-me, Senhor. Guarda nesse trânsito. E Ele está te guardando. E até para agradar a Deus, é importante você conhecer, para agradar segundo a vontade de Deus, conhecer Deus, e não segundo os meus conceitos, fazer eles não impressionar a Deus. Isso. É verdade. É verdade. O Dr. Ever Campos Júnior, ele fala o seguinte, com relação a conhecer Deus, saber a vontade dele. Nós começamos a relacionar sobre a oração, nós começamos a ter intimidade tal com Deus, como o nosso Pai. E a gente, com o nosso Pai carnal, e a gente conhece o nosso Pai, e aí o Dr. Ever fala assim, eu sei o que meu Pai vai gostar de ganhar como presente de Natal. A nossa oração é a mesma coisa. Eu sei o que eu estou conhecendo Deus, e eu sei o que Ele vai gostar que eu peça para Ele, que eu ore a Ele. À medida que nós vamos conhecendo, Deus não muda de acordo com a nossa oração. O que muda é o nosso coração, nossa disposição para com Ele, nosso relacionamento com Ele. Legal. E a história de Ezequias? Agora eu quero ver, hein? Vai, sai dessa aí. Dá um dibe para cá, dá um dibe para lá e bate com o mundo. Isaías 38, Deus mudou o que havia decretado a respeito da morte de Ezequias. Vocês lembram da história de Ezequias? Ezequias era um rei piedoso, e Isaías entrou no palácio, falou, preciso de uma audiência com o rei. Ok? Foi concedida audiência com o rei. E Isaías falou assim, você irá morrer, palavra do Senhor. O Senhor, né? Ou o Senhor irá morrer. E Isaías vira as costas e vai embora. E Ezequias falou, o quê? Eu vou morrer? E ele se humilhou. E ele se voltou para o Senhor e pediu, por favor, eu tenho sido justo, eu tenho andado nos seus caminhos, eu tenho sido um rei que busque o Senhor para o reino, por favor, conceda-me mais dias de vida. De repente Isaías está saindo lá do palácio, e Deus fala para Isaías, volta lá, vou conceder mais 15 anos para Ezequias. E Isaías ouve aquilo, volta para lá e fala, Ezequias, Deus teve misericórdia, ele concedeu mais 15 anos de vida. E aí? A oração de Ezequias mudou Deus? Nós já vimos que a oração não muda Deus. O que então aconteceu? Olha lá. A pergunta que devemos fazer, tendo como base os decretos imutáveis de Deus, é: qual era o plano de Deus nessa história? O plano de Deus nessa história era fazer com que Ezequias morresse naquele momento? Não. Resposta: certamente o decreto de Deus para Ezequias era que ele viveria mais 15 anos e morreria exatamente no dia em que ele morreu. Deus não mudou. Deus não se arrependeu que havia decretado a morte para Ezequias naquele dia, mas falou, não, vou mudar meu decreto, daqui 15 anos eu vou decretar a morte de Ezequias. Não, Deus havia decretado que Isaías iria falar, que Ezequias iria se contritar, ia ficar humilhado diante de Deus, ia buscar Deus, que Isaías ia voltar, ia falar para Ezequias e que Ezequias ia viver mais 15 anos. Deus já havia decretado tudo isso. Como é que é? Depois ele deu uma escorregada. O propósito de Deus contar aquela declaração inicial era provocar humilhação no rei Ezequias, para que ele reconhecesse que sua vida estava nas mãos de Deus. Isso está para mim, está para você. Que lindo isso. Depois é isso, continuação aí, né?
Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende do teu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faça viver. Você está doente? Ore ao Senhor. Conhece alguém doente? Clame a Deus. Peça a Deus pela cura dessa pessoa. Mas não quer dizer que a pessoa foi curada e falou, Deus ia matar aquela pessoa, mas ela foi curada. Não, Deus quis que ela fosse curada. E o dia da morte da pessoa, inclusive a sua e a minha, já está decretado. Opa, vai lá, Bia, depois... Uma oração Ah. de Deus e peço uma boneca, por exemplo. Certo. E aí Deus não me irá aquela boneca. Ah. Deus fala que ele está ouvindo a minha oração. Por que eu não ganhei aquela boneca? Puxa vida, que legal! Muito boa pergunta, Bia. Ó, uma coisa é Deus ouvir o que a gente pede. Outra coisa é Ele falar, tá bom, vou fazer aquilo que você está pedindo. Você pede a boneca para Deus, mas aí Deus olha e fala, a Bia, nesse momento, não está precisando de uma boneca. Por isso que eu não vou dar uma boneca para ela. E Deus ouviu sua oração, só que Ele não atendeu. Ou Ele quis dar uma boneca para você, e você pediu para Ele, e a boneca chegou, porque era a vontade dEle para você. Quando a gente pede a Deus, Ele nos ouve. Todos os nossos pedidos são ouvidos por Deus, mas não quer dizer que todos serão atendidos. Porque às vezes o que a gente pede não é de acordo com a vontade dEle. Né? É isso. O Luiz lá. Eu acho que uma coisa que a gente lembrar que quando a gente ora, a gente não colocar muito para outras. A Deus, se o Senhor quiser tudo bem. Porque não deixa. A palavra está dizendo assim, não há para depois. Tem que pedir, porque você não sabe. Né? É claro que se não acontecer, você está pedindo, beleza, mas não. Eu acho que o problema é que o povo às vezes sabe como é que está orando assim. E tá bom, Deus, não estou tudo bem. Mas, sabe, não faz muito sentido, né? Isso. A gente ora uma hora, né? Isso. Parceiro, fazer o quê? Acho que a gente tem que ter, assim, como a gente acredita nisso, a gente tem que colocar isso na oração. No dia de semana, não tem muito que Jesus está falando, no dia de semana, na hora. Tá certo, por vontade, não é uma submissão, né? Mas tem tantas passagens que falam sobre orar com fervor e com fé, e a gente pede a Deus mesmo. Com certeza. E o nosso Senhor no Getsemane, na terceira oração dele, ele começa a suar sangue. Tal era a intensidade do pedido do nosso Senhor. Exatamente. Por isso que, exatamente, Luiz, a gente tem que ter um relacionamento não frio como o filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Não tinha um relacionamento com o pai. Ah, tá bom, já tenho tudo. O Senhor me trata como qualquer um aí. Não, Senhor, eu peço ao Senhor, eu quero um carro zero, Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para me dar um carro zero. E pede mesmo, é um exemplo que eu estou dando. Mas peça a Deus como crendo que Deus é todo poderoso. Que o seu Deus é todo poderoso. É isso aí. Não é um relacionamento distante que o Nilson depois ali lá. Estava pensando, pedir é totalmente diferente do que decidir. Ah, sim. Muitos confundem as orações. É verdade. Muitos estão determinando É. fazer alguma coisa. Deus determina. E a culpa, por exemplo, o Luiz falou aí, estava pensando que o pedido de Jesus, mais uma vez, um exemplo maior da vida de Jesus, ele disse que ele foi ouvido em seu pedido. Eu falo assim, ele foi ouvido, mas só que o pai não fez. Qual era a vontade do filho de fazer? O homem, a vontade do filho era passar de mim esse cara. Mas o pai ouviu, mas não passou dele esse caminho. E cumpriu a vontade do filho também. Porque a maior vontade do filho, uma delas era passar o caminho. Porém, não seja como eu quero, mas como eu quero. Então, a maior vontade do filho de Deus era cumprir a vontade do pai. É verdade. Fazer a vontade do Pai. O homem é difícil até de compreender essa passagem, mas ali a gente percebe o tipo de relacionamento que ele faz. A minha vontade é essa, porém, para te agradar, eu preciso que a tua seja feita. Exato. Ari? E aí, na primeira pergunta,
É verdade. Então, esse também é o objetivo de Deus. E às vezes a gente não sabe por que as coisas que acontecem na nossa vida e a gente fica focado na resolução final daquilo que a gente está pedindo. Né? Mas é um processo. É um processo. É verdade. O objetivo principal do homem é Perfeito. Ainda que a nossa oração não seja atendida, mas fazer oração glorifica Deus. Perfeito. É isso aí. Vamos. É verdade. Não fez. Então, na verdade, Deus queria era que o povo reconhecesse ele como Deus, buscasse ele, então já estava pré-determinado também do povo. E aí, quando ele, por exemplo, quando orar, né, desenvolver essa igreja, então as pessoas realmente já sentiram uma palavra, Amém. programavam jejum, oração, eles realmente se derramaram diante do Senhor. Ele fala do Senhor, serve do nome de Deus. Mas nós estudamos com nossas limitações de sentimento, Por Deus, tudo. quando a gente fala, por exemplo, a consciência de Deus, a gente tinha assim uma visão de que essa consciência é do momento agora, a consciência do que está acontecendo. Mas a consciência para trás, Isso. Deus já sabe todas as coisas. É verdade. Amém. E nessa questão de Jonas, Deus tinha um propósito com Nínive e Deus tinha um propósito com Jonas. E se cumpriu. Exatamente. Tudo isso estava decretado. Aqui, a Bonira, depois do Raiane. Vai. Quando a passagem de hoje eu recebi, Aham. com resistência, né? Ela conseguiu resistência. Sim. Mas depois ele fala assim, não vai. E poderá cuidar, esconder antes, né? A palavra aberta, mas Aham. estamos esconder Deus, ser o pai, né? Pai se trata de relacionamento. E pode fazer muito mais do que nós pensamos, imaginamos. Exatamente. Então, às vezes não é questão só de responder aquilo que a gente quer, do que a gente necessita, como no caso, eu quero também. Uhum. Mas é saber que ele ouve, ele quer que nós nos relacionemos com ele. Né? Isso é muito mais íntimo e glorifica mais a Deus, né? Nós vamos se relacionar com isso. Uhum. Muito bem. O contexto, né? Deus, ele vai, pode, tá? Ele não quer, não dá. É verdade. Amém. Isso aí. Raiane? Uhum. Tem. Tem nos evangelhos, tem. Tiago? Tiago. Muito bem. De pedir mal. Porque não pede de acordo com a vontade de Deus. Né? Isso. Amém. Muito bem. Gente, vamos seguir que a gente tem mais um tanto aqui. Vamos lá. Deus criou o mal ou permite o mal? Eita, lelei. Deus não pode ser considerado o criador do mal. Quero dizer para você isso. Deus não cria o mal. Na Bíblia, ainda que tenha textos que mostram, o profeta diz, como Deus falando, eu crio o mal, mas naquele contexto, naquela passagem, é que Deus age soberanamente de tal forma que o mal está dentro do controle dele. Calamidade, maus físicos. Exatamente. Circunstâncias. Mas ele sim decreta o mal, porque Deus tem um propósito com a existência do mal, que em última instância é revelar a sua glória, o poder, a majestade, a bondade de Deus. Mas ele não só decreta o mal como se estivesse apenas assistindo o que está acontecendo. Não, Deus decreta o mal, permite de forma ativa, é uma permissão qualificada. Não é permitir, mas eu assisto o que está acontecendo. Não, está dentro do controle de Deus o mal, a ocorrência do mal. Mas segundo a Bíblia, ele se coloca à frente do acontecimento do mal. É uma permissão ativa. Está na Bíblia. Nós precisamos entender que o nosso Deus não está vendo o mal acontecer e está de fora da situação. Não, Deus está soberanamente no controle da situação do mal.
Mal físico são catástrofes, doenças, terremotos, sofrimentos, e o mal moral também, que é um pecado. Hã? É verdade. Então, como o mal surgiu? O que vocês acham? A Bíblia não revela explicitamente a origem do mal, mas mostra que debaixo da soberania e decreto de Deus, na esfera humana o mal surgiu ou foi revelado em ação a partir da escolha desobediente e soberba dos primeiros pais. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nasceram bons. Nasceram bons. E em um determinado momento eles decidiram desobedecer, decidiram fazer o mal. Na esfera humana o mal entrou naquele momento. Aconteceu. Mal aconteceu naquele momento. Mal pecado, mal moral. Mas tudo estava dentro do controle de Deus. O mal moral aconteceu naquele momento. Alguns querem culpar a própria fruta, né? Mas não é que é uma ação envenenada, por exemplo. Mas o mal estava dentro da vontade humana. Isso. Não é porque aquela fruta é uma árvore venenosa. Por causa da própria cobiça, eles decidiram pelo mal, e o mal entrou na raça humana naquele momento, por livre decisão de Adão e Eva. Eles eram perfeitos. Só Adão e Eva agiram contrariamente à sua natureza. A natureza deles não era pecaminosa, era santa. Santa, santa mesmo. Mas eles decidiram contra a sua vontade. Contra a sua natureza, desculpa. Contra a sua natureza. Por causa do livre-arbítrio deles. Olha só. E o mal sobrenatural? Olha. Veja aí. Quanto ao mal sobrenatural, especificamente a Satanás, no hebraico adversário, houve um acontecimento nas potestades celestiais no qual surgiram o diabo, que no grego significa caluniador, acusador, e os anjos caídos. Existe uma correlação bíblica em Isaías 14 e Ezequiel 28 como um tipo ali, quando existe esse relato sobre dois reis, tipo de Satanás. Não que exatamente mostra como Satanás, o diabo, surgiu, mas existe uma comparação na teologia de tipos de Satanás sobre aqueles dois personagens, dois reis. Tipo de Satanás. Se você ler lá Isaías 14 e Ezequiel 28, você vai ver que são... Nossa, como parece a história que a gente entende como se fosse o surgimento de Satanás. Estrela da alva, por isso que vem o nome Lúcifer, né? Lúcifer é o nome estrela da alva, né? Estrela da manhã, luz da alva, estrela da alva, que Jerônimo nos primeiros séculos colocou como Lúcifer, sendo o diabo, o anjo caído, que possivelmente aconteceu entre Gênesis 1:31 e Gênesis 3. Deus criou todas as coisas, muito bom. Tudo que Deus fez foi muito bom. Mas aconteceu nas potestades que nós não sabemos o que aconteceu entre Gênesis 31 e Gênesis 3, que aí em Gênesis 3:1 diz que a serpente apareceu. Então alguma coisa aconteceu nas potestades sobre a queda do anjo, um dos anjos principais das hostes celestiais de Deus, que desobedeceu e pecou, e aconteceu o surgimento do diabo, Satanás. E olha para Satanás como um Deus concorrente, né? Como antagônico a Deus Santo. Mas não é isso. Ele é simplesmente certo. É verdade. Ele é criatura, ele não trazer poder ou capacidade de concorrer com Deus. Pelo contrário, ele está cumprindo a vontade de Deus, por mais incrível que pareça. Mas não é um Deus concorrente. Isso não existe. E Deus deixou bem claro que ele é o único Deus. Amém. Isso mesmo. Satanás não é outro Deus. Ele é certo. Ele é criatura. Mas se Deus decretou o mal antes dele surgir, como é possível responsabilizar seres humanos praticantes do mal? Nós vimos isso no início da aula. Por exemplo, se Deus já decretou o mal, o acontecimento do mal, então, peraí, eu vou fazer o mal porque já está decretado. Não é assim que funciona. É nós defendermos a teoria do círculo quadrado. Como a Raquel disse, é difícil de conciliar, mas existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E isso é existe harmonicamente. Não são
conflitantes. Ainda que tudo seja decretado por Deus, inclusive o mal, Deus responsabiliza os homens por suas escolhas livres, pois agem como querem. Os seres humanos não são marionetes de Deus. Não temos livre-arbítrio, mas livre agência. Hoje temos apenas livre agência, ou seja, a capacidade de decidir e fazer escolhas não contrárias à nossa natureza, geradora de ações ou omissões. Eu quero explicar isso aqui o seguinte, rapidinho. Nós temos livre agência, não livre arbítrio. O que seria um livre arbítrio? É uma vontade livre de tal forma que eu consigo fazer aquilo contrário à minha natureza. Por exemplo, o cachorro tem a natureza canina, mas ele mia, ele pode falar, ele pode mugir, ele pode comer com as próprias patas. Não! O cachorro, ele tem a natureza e ele age conforme a sua própria natureza. Vamos fazer para nós agora. Nós somos pecadores e a nossa natureza nossa ação não vai contra a nossa natureza. Por isso que uma pessoa não tem livre-arbítrio, no sentido de fazer algo contrário à sua própria natureza, ou seja, uma pessoa má, pecadora, que não quer Deus, não pode escolher Deus. Porque a natureza dela é má, pecadora, desobediente e nunca buscará Deus. Então nós não temos livre-arbítrio, nossa vontade não é livre nesse sentido. Se você quiser falar, eu tenho livre-arbítrio, você pode dizer, você tem livre-arbítrio para agir como você quiser, mas não contrário à sua natureza. Porque eles sempre se colocavam os outros. Então, Isso. bastante dificuldade. Porque eles falam, mas como assim? Eu faço o que eu quero. Mas ele não se padronizava, porque se eu sou pecador. Isso. Foi muito difícil. Por que isso foi? Exato. Aí eu falo, mas como assim então isso é bom? Ah, mas é porque eu faço a coisa toda. Mas então a palavra é produtiva, porque não há um tudo sequer. Perfeito. É isso. Aí, graças ao poder. Aí recente me falou, olha, eu tenho o que eu sou. Isso. Para agir contra a minha coisa. Isso, exatamente, perfeito. Olha, os irmãos teólogos, que muitos nos ensinam, inclusive um deles é o Augusto Nicodemos, mostra que nós só compreenderemos bem a questão da redenção se nós compreendermos bem a questão da queda. A redenção só tem valor quando você compreende que a queda foi terrivelmente mal para o homem. Queda no sentido de realmente houve ali a entrada do mal em toda a raça humana, e a partir de Adão e Eva todos são maus por natureza, inclusive aquele bebezinho. O bebezinho você não precisa, o Dan não vai precisar ensinar o Bernardo a mentir, ele já nasce sabendo mentir, e naturalmente ele vai mentir para o Dan, para amar. A Gabriela nem fala, e a Lígia não falou, filha, a mamãe vai te ensinar a mentir, é assim, assim, assim. Não, ela já sabe, ela já faz manha, né? Estou dizendo porque não é só a sua, não, é a minha, é de qualquer um. Todos nascemos pecadores, por isso nós vamos valorizar o remédio. Se nós entendermos a gravidade da doença, muito nós vamos valorizar a eficácia do remédio. Legal isso? Por isso não temos livre-arbítrio no sentido de agir ou decidir contrariamente à nossa vontade. Nós não conseguimos. Ninguém consegue. Temos livre agência. Crianças até 2 anos eram consideradas salvos. Sim. Não pecadores. Entendi. Aí, quando você fala, mas o menino matou o próprio irmão. Ah, não, isso é uma coisa sobrenatural. Tomou a criança. Mas não é, você não trata a criança como sendo salvo, você perfeito, ou boa. Exatamente. É isso. Perfeito. É como se colocasse para todo mundo que a gente nasce perfeito, mas que nós não nascemos bons. É ao contrário, exato. Porque para mim é outra coisa, mas na que nós não nascemos bons ou perfeitos. Parece que, né? Discutindo tantas outras coisas lá na frente, né? É
verdade. O humanismo nas muitas igrejas atrapalha demais nesse sentido. Nós somos bons, nós somos bons. Não, nós não somos bons, nós não somos bons. Não é crente. É a dancinha. Isso mesmo. Outra coisa que nós precisamos falar sobre os decretos de Deus é erro com relação ao teísmo e ateísmo aberto. O futuro está em aberto para ser construído em conjunto por Deus e pelos seres humanos. Logo, ninguém, nem mesmo Deus, pode conhecer exaustivamente o futuro, pois ele ainda não existe. E por amor às suas criaturas, o Altíssimo decidiu limitar-se quanto ao conhecimento a este respeito e sujeitar-se a riscos e surpresas advindas dessa construção em parceria com o ser humano livre. Ele passa a conhecer os eventos na medida em que eles acontecem. Ele, Deus. Gente, eu não acredito nisso não, tá? Estou afirmando isso, mas é o conceito sobre o teísmo aberto. O teísmo aberto é no sentido que Deus se coloca como não conhecedor do futuro e vai como a teoria, ou teoria relacional. As coisas vão acontecendo e o homem e Deus vão construindo o futuro. Deus não tem conhecimento do futuro. Deus não decreta o que irá acontecer. Mas tem muitas passagens na Bíblia que refutam o teísmo aberto. Claro, por exemplo, o que Jesus disse sobre Pedro, que ele iria negá-lo. Como iria negá-lo? De que forma? O que aconteceria? Deus, ali, Jesus, já anteviu o futuro. Aliás, vamos ver aqui, de acordo com os defensores do teísmo aberto, ou teologia relacional, Deus aprende algo à medida que o fato é realizado. Construção do conhecimento de Deus, à medida que as coisas vão acontecendo, Deus fala, que legal, isso está acontecendo. Junto com o homem, caminhando na história, Deus, porém, isso é absolutamente equivocado, pois conforme a Bíblia, Deus sequer antevê o futuro, mas o futuro para Deus já existe, ou seja, Deus não vê o futuro, Deus não tem futuro para Deus, algo que não, Deus já sabe, Deus já decretou, já aconteceu aquilo que Ele já decretou. Para nós ainda não, mas para Deus já. Está tudo certo. Já determinou tudo que aconteceu. O futuro para Deus não existe. Ok? Teologia, essa questão do teísmo aberto ou teologia relacional é contrária à Bíblia. Bom? Salmo 139, né? Perfeito. Exatamente isso. Amém. É verdade. Eu achei muito interessante, só voltando um pouquinho da gente falou do marido, né? Porque eu, por muito tempo, o meu avô, ele tem um honesto proceder, digamos assim. Ele não confessa o Senhor como único salvador dele. Ele é, como fala? Ele é muito idólatra. Tem bastante assim, né? E aí, por muito tempo, eu falava, cara, mas o velho, ele tem um honesto proceder. Ele não é de mentir, ele não é de roubar. Ele dá 10 a 0 e muitos cristãos que vão domingo a domingo na igreja. Como ele não seria uma pessoa boa? Então, por muito tempo, eu falava isso, eu falava assim, mas aí falava assim pra mim, mas é crente, aí você vai, não, isso, né? E daí um dia, conversando com a pessoa falou assim, tá falando que não é muito bom, ele, né? Vai 10 a 0, mas ele é humilde o suficiente para ele dizer que existe alguém que é melhor do que todos, então ele vai salvar? Ele não tem o princípio básico dessa humildade para se esvaziar e conhecer. Exatamente. Então eu também ficava muito com isso, nossa, mas ele é muito bom, eu consegui, né? E ele não consegue escolher Deus por ele mesmo. O arbítrio não é livre. A vontade não é livre. A vontade é escrava da natureza. Como diz Martinho Lutero, nós nascemos escravos. Isso mesmo. Quando a gente tem essa visão limitada, a gente não acredita nisso às vezes, né? É verdade. Reconhecer o princípio do Salvador. Não vai reconhecer por ele mesmo, não vai reconhecer. Exatamente. A própria resposta de Cristo deixou bem claro, que veio buscar ajuda, mas pecadores. E eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes
Isso mesmo. E para encerrar, Deus designa o fim de todas as coisas. Deus designa o fim de todas as coisas. E o executa por sua providência. Deus não só determinou todas as coisas, mas Ele está no meio, na providência, agindo de acordo com a vontade dEle. Tá? Deus não deu um start ou corda no mundo e fala, agora tchac, 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 as coisas vão funcionar. Lá no final eu acho de novo, encerrando tudo. Não. Deus iniciou todas as coisas, é providente, age durante e já também decretou o fim. E é soberano sobre todas as coisas. Então vamos todos juntos? O que são decretos de Deus? Vamos lá? O que são decretos de Deus? Resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, Ele pré-ordenou tudo o que acontece. Resposta da pergunta 7. Muito bem, vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento de aprendizado, que nós pensemos sobre isso, que nós reflitamos sobre isso, entendamos que o Senhor é soberano, o Senhor decreta todas as coisas e estamos nas Tuas mãos, Senhor. Que tudo isso que aprendamos, eu peço, gere temor nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém.